Muito obrigado, meu querido irmão Grimaldi. Certamente nós estaremos preparando para nos encontrarmos presencialmente mais uma vez. E também muito obrigado pela equipe de louvor da igreja em Lisboa, que nos conduziu, nos levou para o Espírito, e também obrigado pelo nosso condutor, Josman Dantas, que o Senhor abençoe todos vocês. E essa mensagem 2, eu escolhi o título de Carvão em Brasa, Fogo e Relâmpagos. E eu espero mesmo virtualmente dar um abraço incandescente a todos vocês que estão seguindo os 4 seres viventes. E antes de mais nada, eu queria que mostrasse aqui o telão para eu dar fazer um cumprimento a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Deus abençoe todos vocês. Olá, para a gente não ficar uma coisa muito fria, nós estamos aqui todos juntos, viu? Estamos aí queimando juntos, com brasa viva, com fogo e com relâmpagos, aleluia. Senhor Jesus, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que essa palavra é uma palavra, por um lado, para toda a igreja. Por um lado, é para todos. É quando o Senhor, quando o apóstolo Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, essa palavra é para todos ou é só para nós? Então, primeiramente, quero dizer que essa palavra é para todos. Todavia, essa palavra para todos é para produzir nós. Quem são nós? São aqueles que atenderam o chamado do Senhor e deixaram todas as suas outras prioridades de lado e estão aqui buscando amar o Senhor, trazer o Senhor de volta. Então eu queria primeiramente fazer uma definição, sobre, embora nós estamos falando com toda a igreja representada pelas 7 igrejas de Apocalipse, mas o nosso objetivo é produzir a igreja em Filadélfia, que é formada pelos vencedores dessa época, para poder concluir essa era e trazer o reino de Deus aqui de volta. Portanto, eu queria definir, porque por muitas vezes eu falo igreja dos vencedores, estamos falando com vocês que querem ser vencedores. Então eu achei melhor definir. Alguns podem dizer, mas eu faço parte dos vencedores. Quem são esses vencedores? Então eu queria começar pela leitura de 2 Timóteo, já que a base, o texto básico das nossas conferências, certo? Até a próxima conferência internacional, são as 2 cartas de Paulo a Timóteo. E 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, me refiro ao momento em que Paulo, estava se despedindo de Timóteo, dizendo que ele já estava sendo oferecido por libação. Vou ler aqui. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, eu começo a minha definição da igreja
dos vencedores, desse grupo de exército do Senhor, que trará o Senhor de volta. Certamente eles estão no princípio do filho varão, da parte forte da igreja, a parte da fortaleza de Sião, que defende o reino de Deus. E se você quiser fazer parte, você pode ter essa pergunta: como faço parte? Como posso ser um desses vencedores? Será que eu tenho condições de ser um desses vencedores? Eu quero dizer para você o seguinte: faça com que Paulo fez, né? Ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Pode ser que você diga, mas eu estou longe disso, né? Tá bom. Então, com o versículo 8 quero te encorajar. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Quer dizer, para Paulo, né, que realmente combateu um bom combate, completou a carreira e guardou a fé, a ele está reservada uma coroa da justiça, né, a qual o reto juiz, o Senhor reto juiz, lhe dará naquele dia. Mas a gente fica encorajado porque não somente a ele, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa última frase aqui nos abre uma esperança. Nós podemos também fazer parte dos vencedores. Embora eu esteja muito distante do que Paulo fez, ele se deixou gastar desde o momento em que se encontrou com o Senhor no caminho para Damasco. A partir de então, ele não viveu para outra coisa senão viver para o Evangelho de Deus. E a partir desse momento ele só sofreu perseguições. A sua vida foi uma vida de muitos sofrimentos, né? A sua vida foi de labor, de labuta, de lágrimas, noite e dia, sem cessar, né? Pregando o evangelho, levantando igrejas, cuidando das igrejas. Quer dizer, a sua vida foi assim. E ainda foi grandemente perseguido pelos judeus, pelos judaizantes, e no final ainda pelo imperador Nero, e ele foi martirizado, mas graças a Deus ele tem uma coroa da justiça ali, está reservada. Mas o que nos anima é que, embora possamos não ter uma carreira como Paulo fez, como Paulo teve, mas ele deu uma deixa para nós no final, que ele disse: não, essa coroa da justiça não somente foi reservada para ele, mas também para todos quantos amam a sua vinda. Isso nos abre um espaço muito grande. Então eu quero dizer para vocês, se você perguntar a si mesmo: será que vou ser vencedor? Sou um vencedor? Eu vou dizer para você: não importa, não olhe para a sua condição, você pergunte a você mesmo: você ama a vinda do Senhor? Se você ama a vinda do Senhor, você está no caminho certo. Então, indo para Lucas 12, que nós desfrutamos muito, né? Lucas 12, ele fala, eu vou para o meio de Lucas 12, é uma palavra dedicada para aqueles que esperam pelo seu Senhor. Se você quer participar de Sião, você quer participar da parte forte da igreja, você quer participar daqueles que no final dos tempos, na era do Apocalipse, você possa ser usado pelo Senhor, né, para trazer o seu reino de volta, então você precisa ter uma atitude, a partir de hoje, uma atitude de esperar pela vinda do Senhor. Isso está no versículo 35, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Como eu posso cingir o meu corpo? Quer dizer, se você espera alguém, você não vai ficar, né, de pijamas, ou você não vai ficar sem cingir a sua roupa. Então, se você é aquele que espera o Senhor, você precisa cingir o seu corpo, isto é, viver de uma forma vigilante. Você talvez não tenha alcançado o estágio de maturidade, né, que você acha que seria o estágio de vencedores, mas se você mudar de estado
Se você hoje mudar de um estado relaxado para um estado de vigilância, de cingir os seus lombos e acender as suas candeias, você estará já no estado de ser um vencedor. E versículo 36 fala: sede vós também, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor. Irmãos, isso é muito importante, isso muda tudo. Você pode se achar ainda tem muita falta de crescimento em você, falta ali maturidade, mas se você a partir de hoje, você é um daqueles homens que esperam, né, pelo seu Senhor, ao voltar ele das suas festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Você quer ser aqueles que lhe abram a porta, né, de primeira mão. Então, esse é o estado de um vencedor, tá bom? Então, vocês da Europa, graças a Deus, vocês estão, na verdade, o sol chega para vocês primeiro, né? A aurora chega para vocês primeiro, mas também vocês são aqueles que estão vigilantes, esperando a volta do Senhor. Vocês vão ser os vencedores da Europa. E não só isso, você precisa vigiar por você. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Então, o estado, né? Você precisa mudar de estado, o estado de relaxamento, estado passivo, você precisa mudar. Aquele que ama a volta do Senhor, muda o seu estado, né? A partir de agora, você entra num estado de vigilância. E em verdade vos afirmo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Então Jesus, quando vier, ele quer achar você nesse estado de amar a sua vinda e esperar pela sua vinda. Você já está qualificado para ser um vencedor. E não só isso, né? Aí fala, versículo 40, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou, profere esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, pois? Quem é, pois? A palavra é para todos, mas o objetivo é alcançar esses poucos. Então, disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. De um lado, né, aquele que espera a volta do Senhor, ele muda de estado para um estado de vigilância por si mesmo, mas por outro lado, ele cuida das pessoas que Deus lhe confiou, tá bom? Então, se nós alimentarmos, né, pregamos o Evangelho e alimentarmos aqueles que o Senhor nos confiou, nós vamos ser vencedores. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Queridos irmãos da Europa, eu quis começar assim para mostrar para vocês que toda essa palavra é para os que querem ser vencedores. E fica uma dúvida, quem são os vencedores? Hoje estou simplificando. Os vencedores serão aqueles que amam a sua vinda, e não só amam, por amar a sua vinda, mudam de estado, né, de relaxamento para um estado de vigilância. E não só isso, e pregam o Evangelho e cuidam dos que Deus entregou, para que essas outras pessoas também entrem num estado de vigilância para serem vencedores e também possam cuidar de outros mais. Assim nós vamos estabelecer uma rede de cuidado na igreja para que muitos por meio da igreja hoje sejam vencedores. E a igreja em Filadélfia, dá uma olhada em Apocalipse 3, também está relacionado à volta do Senhor e amar a volta do Senhor, né? Apocalipse 3, a igreja em Filadélfia, né? Não vou ler todo porque realmente não tenho tempo, mas eu quero dizer assim, versículo 10,
porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Quer dizer, a igreja de Filadélfia, por ser formada pelos vencedores, pelos que amam a vinda do Senhor e mudam para um estado ativo, vigilante, de trazer o reino de Deus de volta aqui na terra, eles serão livrados da grande tribulação quando chegarem, isto é, eles serão arrebatados como filho varão, como as primícias para o trono de Deus antes da parousia do Senhor. E versículo 11 fala: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquela mesma coroa da justiça que Paulo fala em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, aqui fala para a igreja em Filadélfia conservar o que tem. Portanto, vamos conservar porque Deus já nos deu a coroa, graças a Deus. Muito bem, agora então posso entrar no nosso encargo atual. Nós estamos num momento muito especial, nós estamos no momento da aurora. A aurora, como eu já disse, é aquele momento em que os primeiros raios da luz do sol inicia-se a incidir sobre a atmosfera. Essa mudança, no começo, somente os astrônomos conseguem ver, né? Somente os especialistas, né? Diria, do lado espiritual, somente os profetas, né? Que têm a sensibilidade da intimidade de Deus, conseguem ver. E nós estamos anunciando a vocês de que a aurora já chegou. Nós estamos no momento da aurora, além de ver todas as situações mundiais, né, situações econômica, socioeconômica, política mundial, nós estamos vendo Deus atuar na igreja, na sua obra, de uma maneira muito especial, de uma maneira muito intensa, né, a sua obra, e graças ao Senhor, isso tudo confirma, né, com sinais, com prodígios, com coisas que o homem não consegue fazer através da palavra profética. Isso está produzindo nos nossos dias. E também a igreja, né, a igreja em Filadélfia finalmente tomou forma, está solidificada, né? Ela não está mais na condição de divisão, não está mais na condição de muitas opiniões próprias, muita maledicência, críticas entre si. Pelo contrário, né, essa igreja hoje tem uma liderança coesa, tem uma liderança unânime, né, e para não dizer a cumplicidade entre os principais da liderança nessa obra, e o Senhor tem nos mostrado que não tem mais por que esperar. Então Deus iniciou-se, isso a nosso ver, iniciou-se a era do Apocalipse. E a era do Apocalipse foi revelada a João de primeira mão, né? João, o seu ministério iniciou-se depois do ministério de Paulo. Paulo foi aquele que trouxe, né, completou a palavra de Deus, completou a revelação da economia de Deus. Deus realmente deu a ele uma visão completa da revelação, né, embora Deus começou usando os 12 apóstolos, liderados por Pedro, né, e João, e iniciou-se, abriu a porta da igreja do reino dos céus para os judeus crentes, depois abriu também as portas dos gentios crentes na casa do Cornélio, capítulo 10 de Atos, e essas duas chaves foram dadas para Pedro. Mas daí para frente, em termos de revelação da economia de Deus, Deus então revelou a Paulo, tanto é que Paulo escreve que ele foi, se no corpo ou fora do corpo ele não sabia, ele foi arrebatado ao terceiro céu para
ter essa visão maravilhosa da economia de Deus. Assim como Moisés foi chamado para o Monte Sinai para ter a visão da economia de Deus do Antigo Testamento, que é principalmente a revelação do tabernáculo. E então, o Novo Testamento Deus revelou a Paulo, e agora existe uma parte final. A parte final seria Apocalipse. Só que antes de chegar na parte final, João já entrou em ação logo depois da morte de Paulo. No final do primeiro século, João então começou a remendar as redes. Não que houvesse qualquer falha no ensinamento de Paulo. O ensinamento de Paulo foi perfeito, saudável. Só que os que tomavam essa palavra foram levando um pouco mais para o lado da letra, um pouco para o lado da doutrina. Então, João foi logo de início no seu evangelho, ele mostrou que Jesus é a própria palavra, é o verbo, que era Deus, que estava com Deus, e esse verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E assim descreve que esse Deus, através do seu Filho, só tem o objetivo de dar a sua vida. Ele não veio trazer uma religião, não veio trazer uma série para formar uma religião a seu respeito, não. Ele só quer trazer vida, e a vida é a única coisa que muda o homem. Então, e essa vida vem por meio do seu Espírito. E também nas suas epístolas, ele também fala muito sobre esse mesmo verbo da vida, e também fala do amor, e fala por final, e do lado negativo, ele nos vacina sobre uma série de heresias que já no final do primeiro século estavam introduzindo, muitos outros ensinamentos já no final da vida de Paulo estavam sendo introduzidos. Então, as epístolas de João e também o evangelho de João vieram para remendar as redes, levar para o rumo certo. Todavia, além do Evangelho de João, além das epístolas de João, João também escreveu Apocalipse. E Apocalipse não foi para aqueles dias do final do primeiro século. O Apocalipse é para os nossos dias. Portanto, queridos irmãos, nós entramos na era do Apocalipse, para que Deus preservou o ministério de João até o dia de hoje. Por isso que quando Pedro perguntou no último capítulo do Evangelho de João, e quanto a João, Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quer dizer, então ele tem uma incumbência especial na vinda do Senhor, na conclusão da economia do Novo Testamento, e que é a revelação dada no livro de Apocalipse. E eu fiz questão de deixar isso tudo claro, queridos irmãos, para nós termos uma visão, sabemos onde nós estamos pisando. E a partir dessa visão, eu também mostrei para vocês que a primeira visão foi que João viu, foi o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, estava vestido de sumo sacerdote, e como filho do homem, e ele só poderia cuidar do homem como homem, porque o homem entende o homem. Então, como filho do homem, vestido de sumo sacerdote, ele andava no meio dos 7 candeeiros de ouro, andava no meio das 7 igrejas, isto é, da igreja nós temos um sumo sacerdote que cuida de nós. Ele sabe de tudo que nós precisamos, sabe de tudo que nós necessitamos para prosseguir. Graças a Deus nós temos um sumo sacerdote que cuida de nós. Em seguida vem as 7 cartas às 7 igrejas, E isso, se o Senhor permitir, nós entraremos mais tarde a respeito, para falar um pouco melhor sobre isso. E a segunda visão começa no capítulo 4 de Apocalipse. Capítulo 4 de Apocalipse mostra a visão, de como Deus vai lidar com esse mundo, que foi, de certa forma, degradado a partir da rebelião de Satanás, em Ezequiel 28 e Isaías 14, e
com a queda do homem em Gênesis 3, o homem então se desconectou de Deus e conectou-se à árvore do conhecimento do bem e do mal, ficando presa fácil nas mãos do inimigo de Deus. Mas Deus não desistiu da ideia, vocês sabem disso, mesmo que Satanás, através do Nimrod, né, tem levantado os reinos desse mundo em oposição a Deus, né? O mundo em que nós vivemos é hostil a Deus, é hostil a nós. Não acha que o mundo vai te receber de braços abertos. Os nossos colportores estão nas ruas, eles não são bem recebidos pelo sistema do mundo, mas eles são bem recebidos pelas pessoas cujos corações o Espírito tem preparado, um espírito contrito, um espírito abatido, estão recebendo salvação, livramento, estão sendo resgatados do império das trevas para o reino da luz do Filho de Deus. Bom, isso tudo, né, visa, Deus precisa terminar com esse mundo e mudar esse mundo vai se tornar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir de Apocalipse 4 até Apocalipse 19, João viu essa série de visões, para ver como Deus vai tratar. E como Deus vai tratar com esse mundo rebelde, né, com esse mundo que segue a Satanás, enganado por Satanás. Inicialmente, João, então, viu um céu aberto, e foi convidado para subir ao céu, e ele viu no céu um trono, e nesse trono há alguém sentado, e ao redor do trono, né, ele fala assim, no aspecto esse trono tem pedra de jaspe e de sardônio, estou já lendo o versículo 3, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Amanhã, no domingo, eu vou falar um pouco sobre esse arco-íris. Ao redor do trono também há 24 tronos, assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Eu já comentei um pouco, amanhã vou comentar melhor. Versículo 5: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, e que são os 7 Espíritos de Deus, né? Adiante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por de trás. Bom, aí tudo começou desse ponto, que do trono de Deus saem relâmpagos, vozes e trovões. Então, aí então comecei a mostrar para os irmãos que Deus, na verdade, Ele é a própria fonte de toda energia. Imagina, para criar esse universo, quanta energia precisou para criar esse universo. Imagina todas as formas de energia que nós temos, né? Deus, Ele é simplesmente a fonte de todas as energias. Imagina o poder que Deus tem, né? A força que Deus tem, a potência que Deus é, né? Então Deus é essa energia. Agora, como homem, ele só entende o que vê pelo que ele observa na natureza, porque o homem, naquele tempo, não conhecia sobre eletricidade, não conhecia sobre energia nuclear, não conhecia sobre energia magnética ou energia térmica, né? Mas assim, o homem via pela natureza, nos dias de chuva, relâmpagos e trovões. Então, João viu que do trono saíam, né, esses relâmpagos e vozes e trovões. Bom, eu expliquei que os relâmpagos vêm, só há relâmpagos quando há um campo elétrico extremamente carregado, né? Então Deus é esse campo elétrico, de energia elétrica extremamente carregado, né? Então, se não houvesse isso, não haveria relâmpago. Relâmpago é o quê? Quando
um campo está extremamente carregado de energia, né, de energia elétrica, e ele precisa descarregar essa energia. E para descarregar, precisa encontrar no meio onde está, né, condutores. E geralmente uma nuvem, né, que está no ar, eu já disse isso, uma nuvem que está no ar, fica em volta ao ar que é isolante. Então, nos dias de chuva, quando uma nuvem fica extremamente carregado e precisa descarregar a sua energia elétrica, ele encontra, então, mesmo nessa camada isolante, encontra, né, alguns elétrons que se soltam dos seus átomos e permite, né, que esse raio, né, se propague, conduz a energia elétrica. Por isso que ele não conduz numa linha reta, ele vem num zigue-zague. Esse zigue-zague é que essa energia precisa encontrar os elétrons soltos, né, dos átomos do meio isolante. Então ele vem num zigue-zague e é rápido, e o calor é tremendo, chega a 25.000 graus Celsius ou graus centígrados, e isso é muito quente, e isso dá um clarão que nós chamamos de raio ou de relâmpago, e dá um estrondo também, porque o ar aquecido repentinamente, violentamente, dá uma explosão, né? Uma expansão, dá uma explosão. Por isso que vem os relâmpagos e trovões. Então tudo isso são sinais de que Deus, Ele é a própria energia, muito carregado. Deus é energia, Deus é poderoso demais, Ele é cheio de poder, né? Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele é relâmpago, Ele tem essas vozes caindo do trono, tem os trovões, né? E ardem diante do trono 7 tochas de fogo, e que são os 7 Espíritos de Deus. Então, irmãos, como eu vou ter acesso à energia de Deus? Se eu me aproximar dessa energia enorme, a fonte de toda a energia do universo, e eu me aproximar de Deus, talvez eu seja fulminado. Mas graças a Deus, eu não consigo diretamente receber essa energia. Deus então manda por meio dos 7 Espíritos. A forma da energia que os 7 Espíritos, 7 tochas de fogo e 7 Espíritos trazem para nós a energia de Deus, é uma forma em que eu posso me utilizar, eu posso desfrutar, tá bom? Então isso nós vamos comentar um pouco mais para frente. Aí então surgem os 4 seres viventes. Muito bom. Aí nós fomos para Ezequiel capítulo 1. Vamos lá para Ezequiel capítulo 1. Vamos ver se eu consigo falar e terminar aqui essa mensagem. Nós fomos para Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel era um sacerdote. E quando completou 30 anos, todo sacerdote que completa 30 anos começa o seu ofício. Mas ele estava no exílio, juntamente com o rei Joaquim. E ali ele não podia exercer seu sacerdócio. E Deus então usou-o como um profeta. Ali então ele viu uma série de visões, ele escreveu, né, e está em livro, está, né, aqui no nosso livro de Ezequiel, graças a Deus. E versículo 4, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Quer dizer, Ezequiel, ele teve uma visão, e na visão ele viu um vento tempestuoso vindo do norte. O norte é onde Deus está, onde está o trono de Deus. E um vento tempestuoso é a chegada de Deus. Vocês se lembram no dia de Pentecostes, quando, né, Jesus falou para os discípulos irem para Jerusalém e aguardassem a promessa do Pai, que era a vinda, a chegada do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chegou no dia de Pentecostes, veio como num estrondo
de um vento tempestuoso, e o Espírito desceu sobre todos que estavam naquele recinto, né? E desceu como língua de fogo, pousou sobre cada um deles. Então, a chegada de Deus vem por meio de um vento tempestuoso, e não só isso, né? Havia uma grande nuvem. Vocês sabem que no Antigo Testamento, toda vez que a nuvem descia sobre o tabernáculo, descia sobre a tenda da congregação, descia sobre o monte Sinai, era o próprio Deus que desceu, né, aqui na terra, tá bom? Então a nuvem vem ocultar, na verdade, a presença de Deus, porque ninguém pode ver a Deus, tá? Então a nuvem, só que essa nuvem é cheia de fogo por dentro. Porque Deus é esse fogo, Deus é essa energia toda. O fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Essa palavra metal brilhante pode se traduzir para o grego de electro, ou electrum. Em português nós temos electro. Tá? E como naquele tempo não se conhecia eletricidade, e a partir dessa palavra electro é que chegou até a desenvolver-se a palavra eletricidade, tá bom? Então, já nessa visão, Ezequiel viu, na verdade, eletricidade. Ele viu, né, o relâmpago, ele viu o fogo, ele viu, né, um metal brilhante, viu o eletro, né, que saía do meio do fogo. E do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, e cuja aparência era esta: tinham a semelhança de um homem. Então, do meio da presença de Deus, da chegada de Deus, não é isso? No meio da nuvem de fogo e um electro, né? E do meio disso saíam 4 seres viventes, né? E tinha semelhança de homem. Quer dizer, Deus, ele planejou, amanhã eu vou falar melhor sobre isso, Deus planejou entregar, né, o governo dessa terra para o homem, né, liderado por homem Jesus. Então, esses 4 seres viventes representam os 4 seres, né, que Deus criou aqui na terra. É o homem, né, tem o rosto de leão representando animal selvático, o rosto de boi, representando animal doméstico, e a águia representando as aves. Só não são representados aqui os répteis, porque o rei dos répteis era a serpente, simbolizava Satanás, e também os animais marinhos, porque no novo céu, nova terra, nova Jerusalém, não haverá mar, portanto não haverá mais animais marinhos. Então esses 4 seres viventes são representados representando os seres viventes que Deus criou aqui na terra, essas 4 categorias, mas todos eles são chefiados, liderados por homem, porque quando Deus criou o homem, em Gênesis 1:26, Deus disse para o homem encher a terra e sujeitar a terra. Deus deu domínio dessa terra para o homem. Então, o homem é o dominador, é o líder, né, desses 4 seres viventes. Muito bom. Esses 4 seres viventes representam quem? Sempre foi difícil para eu entender. Eu li Ezequiel capítulo 1 e eu não conseguia entender. Mas hoje, claro que eu não posso dizer que eu entendo perfeitamente 100%, não, mas dá para a gente perceber que esses seres viventes, eles estão no céu, estão cumprindo a ordem de Deus para se mover. E Deus quer que na terra a igreja entenda que Deus precisa, principalmente nessa era final, para Ele fazer a conclusão de sua obra, haja aqui na terra, né, uma
na sua igreja, uma correspondência entre a igreja, por isso que eu digo a igreja dos vencedores, dos que amam a sua vinda, a igreja aqui na terra, com esses quatro seres viventes no céu. Quando houver essa correspondência, né, a obra de Deus vai ser concluída. Então, é muito importante nós entendermos como é que funciona isso, tá? Então, nós precisamos entender os quatro seres viventes. Vamos lá. Então, ó Senhor Jesus, vamos lá. Versículo 11. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha duas asas, unidas cada uma à do outro. Outras duas cobriam o corpo deles, tá? Então, vou tentar exemplificar. Então, você tem duas asas aqui de baixo, cobria o corpo, todo o corpo. E com as duas asas operava a obra de Deus. Isso quer dizer o quê? Na obra de Deus, quando nós fazemos a obra de Deus, nós precisamos aprender a nos ocultar. Duas asas ocultava o seu corpo. Não queira aparecer na obra do Senhor. Quem tem que aparecer na obra do Senhor é o Espírito. Quem tem que aparecer na obra do Senhor é o próprio Deus. Nós somos apenas canais para Deus executar a sua obra. Portanto, nós não precisamos aparecer, nós nos cobrimos. Quanto mais discreto na obra do Senhor, melhor, tá? Então, essa é a primeira lição. Segunda lição, com as duas asas que eu uso para operar a obra de Deus, eu não as uso livremente sozinho. Eu não estou sozinho, eu estou ligado a outros três seres viventes. E esses outros três seres viventes, todos nós estamos atados com a ponta das asas. Isso é. Então isso só pode ser, né? Os quatro seres viventes estão assim, ó. Eu estou de frente para vocês, tá? E outro está aqui do lado, e outro estaria aqui atrás, e outro estaria nessa lateral. Entenderam? Então, os quatro seres viventes, elas tinham essas pontas das duas asas ligadas uma à outra. Isso quer dizer o quê? Os quatro seres viventes precisam aprender a coordenação. Primeiro, na obra de Deus, nós não devemos aparecer, devemos nos ocultar. É Deus que tem que ganhar glória, Deus tem que aparecer, a obra de Deus tem que aparecer, eu sou apenas um canal. Segundo, eu não posso fazer a obra sozinho, eu não posso voar sozinho, eu estou atado com as minhas asas, nas asas dos outros, e nós temos que andar juntos. E quando aqui fala, versículo 12, cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam. Isso quer dizer o quê? Cada qual andava na sua frente, não quer dizer que, por exemplo, eu que estou aqui na sua frente, eu dou um passo para frente, e o de trás dá um passo para a sua frente. Não dá, porque aí nós vamos nos distanciar, e as asas vão se soltar. Isso quer dizer o quê? Os quatro seres viventes, irmãos, são como um só homem, é uma entidade só. Quando ele fala que quatro seres viventes, todos eles não se viravam quando iam, quer dizer que quando eu for para esse lado, certo? Então, é esse que está na minha direita que está indo à sua frente, tá? Então, nós somos um só. Por isso que não se viravam, porque para cada lado que eu for é a sua frente. Vocês entenderam? Os quatro seres viventes, uma coisa só, uma pessoa só. Então, eles só tinham frente, para qualquer lado que forem, eles só tinham a sua frente, tá? Então, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, é como fazer a aplicação, porque na quinta-feira eu fiz uma live, e eu não vou falar tudo da live nessa, mas eu quero só apontar uma coisa para vocês. Fazer uma aplicação prática. Nós homens, nós temos
muita tendência de quando Deus nos usa para fazer alguma coisa, a gente então toca trombeta, Deus me usou fazer isso, aquilo. Mas quando Deus usa outro para fazer, a gente fica meio que, não, isso aí é outro, não é meu. Então nós precisamos não podemos ter esse conceito de individualismo. Nós somos uma coisa só, né? Por exemplo, Deus começou a fazer uma revolução entre nós com relação à comportagem. A comportagem dinâmica surgiu de um grupo desprezível de jovens ali, né, cuidadores de um mondongue, cuidadores físicos de um mondongue. E de repente, né, o mondongue profetizou: vocês vão ser daqui para frente PAC, posto avançado de comportores. Eles falavam, levam entre si, mas nem comportores nós não somos, não sabemos como fazer. Mas eles correram atrás, creram na palavra do profeta, e eles correram atrás, e o Espírito, através deles, deu um passo enorme para frente, não é? Porque naquele tempo, o irmão Reinaldo de Belo Horizonte foi um dos primeiros a começarem na comportagem, e o Ami, em Foz do Iguaçu, foi um dos que também iniciaram a comportagem. E tiveram muitas dificuldades, porque eles queriam, né, fazer com que o irmão Dong tinha o sonho de que isso pudesse acontecer. Mas, quando surgiu, né, essa equipe que o irmão Dong profetizou que eles vão ser o PAC de comportores, o Senhor revolucionou a comportagem por meio desse grupo que nem comportores eram. Imagina só se o Ami poderia muito dizer: peraí, eu estou tantos anos aqui, eu vou ter que seguir vocês? Não, eu vou continuar na minha comportagem. Não, Ami quando viu que esse passo que o Espírito estava dando a partir desses irmãos do PAC, Ami disse: essa aqui é a direção do Espírito, eu vou me juntar, eu vou aprender com eles, eu vou seguir nesse caminho. Foi quando eu pedi para o Ami ajudá-los a nós temos 20 equipes de comportador dinâmico, né? Isso, se não me engano, em 2019, né? Nós formássemos pelo menos 20 equipes de comportador dinâmicos. Graças a Deus, irmãos, o Ami, ele não quis dizer: não, eu não quero seguir esse passo do jovem do PAC, mas ele seguiu, porque ele viu que era do Espírito. Portanto, irmãos, nós temos que se aprender a olhar o Espírito para onde ele vai. Quando ele vai, não tem a minha preferência, não tem a minha direção, eu vou atrás, não é? Por exemplo, na comportagem dinâmica, um dos pontos de sucesso era que esses comportores, chefiado por Douglas, esses comportores, eles primeiramente oravam com as pessoas, não é isso? Posso orar por você? Quer dizer, esse posso orar por você não era popular entre nós ainda. Aí quando nós descobrimos esse segredo, posso orar por você, abrir o coração das pessoas, e que esse é um ponto principal de abordagem, nós começamos a todos aprender com eles. E os irmãos da igreja em Niterói pegaram isso, já confeccionaram, estamparam numa camisa: posso orar por você? E essa camisa até hoje nós usamos, né? E eles começaram a praticar isso toda quinta-feira numa praça lá em Niterói. E estava dando muito certo. Aí nós, né, eu vi isso e eu divulguei isso para todas as igrejas, e muitas igrejas começaram a praticar. Quer dizer, por meio de uma igreja em Niterói, né, começaram com essas camisas: posso orar por você, a igreja começou a praticar. Irmãos, todos nós damos um passo à frente seguindo eles. Não diga assim, mas não, né? Eu faço parte de uma igreja mais antiga, mais velha, mais espiritual. Por que eu vou seguir isso que Niterói está fazendo? Não é isso? Irmãos, se agirmos assim, nós não conhecemos a direção do Espírito. Quando o Espírito usa alguém para dar um passo à frente, todos nós damos um passo na sua direção. Vocês estão entendendo? Então, dessa forma, o Espírito consegue fazer as coisas. Senão, cada um de nós ainda tem aquele conceito de que não,
a nossa região, a nossa igreja, nosso continente é diferente, nós podemos ter a nossa própria palavra, podemos ter a nossa própria direção. Irmãos, aí sim que nós vamos estar arruinando esse mover dos 4 seres viventes. Esse mover dos 4 seres viventes, irmãos, precisa de uma igreja aqui na terra que renuncie à sua própria direção, mas siga a direção do Espírito, tá? Versículo 20, dá uma olhada. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Quer dizer, os 4 seres viventes não vão para onde eles querem, eles vão para onde o Espírito quer ir. Isso é muito importante. Esse mesmo Espírito, irmãos, são os 7 Espíritos de Apocalipse que estão atuando na igreja. Esse mesmo Espírito que está dando direção para os 4 seres viventes, estão dando direção para nós hoje aqui na igreja, na terra. Mas você vai perguntar, mas como é que eles dão, como é que esse Espírito dá direção para nós? Como é que esse Espírito fala conosco para onde ele quer ir? Irmãos, é por meio da palavra profética. Vocês estão percebendo a importância da palavra profética? A palavra profética traz a vontade de Deus, por meio do Espírito nos dá direção. Se eu falar, peraí, aqui na minha região, no meu país, no meu continente, nós temos outra direção, nós temos outra palavra, tem um irmão aqui que fala muito bem da palavra, não, nós não seguimos a direção geral, não, nós seguimos a nossa própria direção, né, daqui. Queridos irmãos, nós vamos estar esfacelados. Deus não tem como nos usar. Graças a Deus, os 4 seres viventes são a nossa realidade. A igreja precisa aprender a ser como esses 4 seres viventes, né? As 4 asas estão ligadas, elas vão para frente, eles vão para frente cada um e todos acompanham. Então nós precisamos ser assim. E quando nós andamos seguindo o Espírito, do lado dos 4 seres viventes tem rodas, versículo 15. Vi os seres viventes, eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo, tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Então, quando os 4 seres viventes seguiam o Espírito, as rodas que estavam do lado de cada um deles andavam. E essa roda representa o mover de Deus. E que é o mover de Deus? É simplesmente a execução da obra de Deus por meio da igreja, por meio dos 4 seres viventes. Os 4 seres viventes, a igreja precisa ser um espelho dos 4 seres viventes. E se os 4 seres viventes seguem o Espírito, e a igreja entender a direção do Espírito também aqui na terra, nós somos um com os 4 seres viventes, nós vamos na mesma direção. Entenderam? Então assim, é isso que Deus está fazendo hoje na terra, através de nós ouvimos a palavra profética, entendemos a direção do Espírito, nós praticamos seguindo essa direção, a roda anda, Deus se move, Deus anda para frente, leva o seu povo a andar para frente. Irmão, nós estamos na conclusão desta era, nós precisamos ir para frente, não mais atrasar a obra do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, nós somos um só, em toda a terra somos esses 4 seres viventes. Não tem regionalismo, não tem territorialismo, né? Não existe individualismo, nós estamos fazendo todos a obra do Senhor, tá bom? Então era isso que eu queria deixar muito claro hoje, e era uma roda dentro da outra, quer dizer, essa roda, a roda menor é o mover, né, de Deus executado através de mim, mas somado a
tudo que a obra de Deus foi executada por meio de toda a igreja, todos os irmãos, vai representar o mover de Deus na roda grande, que é a macroeconomia de Deus indo para frente. E essas rodas podiam ir para qualquer direção, não precisava se virar, tá? Então isso é maravilhoso, essas rodas, e tinham olhos por dentro e por fora, né? Essa é outra questão, né? Nós já explicamos na mensagem, eu não vou falar hoje. Bom, aí vamos lá, versículo 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento como cristal brilhante, que metia medo estendido por sobre a sua cabeça. Irmãos, isso mostra o quê? Mostra que sobre os 4 seres viventes, andando em coordenação, levando o mover de Deus adiante, seguindo o Espírito, né? Eles estavam debaixo de um céu. Esse céu, esse firmamento é como se fosse um céu, tá? Como se fosse, firmamento é o mesmo firmamento de Gênesis capítulo 1, versículo 6, e depois Deus chamou o firmamento de céus. Vocês se lembram, né? Então, só para vocês entenderem melhor, eu estou usando essa palavra céus. Então, sobre a cabeça dos 4 seres viventes, eles têm um céu. Esse céu é um grande cristal, é cristalino. Quer dizer, os 4 seres viventes estão totalmente debaixo de um céu cristalino. Ninguém faz nada que tenha que se ocultar. Ninguém faz nada escondido, ninguém tem uma intenção escusa. Todos têm um coração, agem, né, de uma forma honesta, transparente. Pior coisa que tem na obra do Senhor, tem um pé atrás com os outros, não é isso? A palavra profética é mas tem sempre um pé atrás. Irmãos, não, nós cooperamos de uma forma transparente. Nós cooperamos de uma forma honesta. Nós estamos debaixo de um céu cristalino, e Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo, tá? E além disso, aqui, ó, versículo 23. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção de outro, cada um tinha outras 2 asas, com que cobria o corpo de cada um e de um e de outro lado. Então, irmãos, debaixo desse céu cristalino, eles estavam com as asas estendidas, uma segurando a ponta da outra. Isso quer dizer o quê? Não só cada um tinha de agir na obra do Senhor de uma maneira transparente e honesta, sincera, sem nada a esconder, a coordenação também entre eles era transparente. A coordenação entre eles é sincera, não é política, não tem alguma coisa a esconder, nada. Nós temos que ser totalmente transparentes, como individualmente, como na coordenação, tá? Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente, ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento, que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se nós andarmos realmente como um só homem, não tem individualismo, não tem segundas intenções, não tem busca de fama, busca de glória para cada um. A nós só interessa fazer a vontade de Deus. Somos apenas canais de Deus, somos apenas servos de Deus, seguindo o Espírito, promovendo o mover de Deus. Deus então pode nos usar, vai nos usar, com o nosso mover, com tatalar das asas, né? Esse tatalar das asas, você vê, até para bater a asa tenho dificuldade, porque eu estou coordenado com os outros.
Então, esse tatalar das águas é coordenado, é o coordenado. Esse tatalar das águas é como o rugido de muitas águas. Irmãos, a voz de Deus é uma voz de muitas águas. E também é a voz do Onipotente. Então, quando nós seguimos fazendo a vontade do Senhor na conclusão da economia de Deus nessa era do Apocalipse, Deus espera isso de você e de mim, nós vamos fazer com que o universo ouça o rugido de muitas águas, isto é, a voz do Onipotente. A voz do Onipotente é ouvida nesse universo por meio da coordenação dos 4 seres viventes, na verdade, com a igreja, porque a igreja também segue o Espírito, e o Espírito está na mesma dimensão. Nós, com o corpo, nós temos o corpo aqui na terra. Para executar a obra de Deus aqui na terra, Deus precisa do corpo. Os 4 viventes estão no céu, não têm o corpo na terra, então eles precisam de nós, com o corpo na terra, executando a obra de Deus na terra. Por isso, nós aqui na terra é que fazemos as coisas acontecerem aqui na terra. Então, os 4 seres viventes torcem para que nós entendamos a vontade de Deus, sigamos o Espírito, façamos exatamente o que eles fazem no céu. E aí, o mundo, o universo vai ouvir a voz do Onipotente. Tá? Que mais? Como ouvir o estrondo tumultuoso como o tropel de um exército. Então, eles vão ver que esses 4 seres viventes, eles formam um exército em uma só marcha. Um exército, né, com andar stoiquel. Ele é um exército que anda numa só marcha, num só ritmo, né, são todos colimados, né, todos em fase, todos eles estão marchando como o tropel de um exército. Irmãos, nós, nessa era de Apocalipse, não se permite mais individualismo, não se permite mais que cada um haja por sua conta, não é isso? A cada região, né, tem a sua própria obra. Não, nós temos que todos seguirmos a mesma direção, cada continente, o continente europeu, com o nosso continente aqui sul-americano, com o continente, outros continentes, nós somos um só. Nós temos apenas 4 seres viventes representando todos nós. Que o Senhor possa fazer com que isso tudo seja uma realidade no nosso meio, né? E aqui fala, parando eles, abaixavam as asas. Quer dizer, quem manda é Deus. Deus manda, quando manda parar, né? Quando Deus mandava parar no livro de Números, quando a nuvem parava, todo mundo, né, paravam e todo mundo montava suas tendas. Então, quando parava, nós abaixando as asas, aguardando a ordem. Quando Deus der a ordem, levantamos as asas de novo, vamos seguir. Então, Deus é quem manda, Deus é quem manda. Versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Então, sobre esse céu de cristal, esse céu transparente, em cima do céu estava um trono. E nesse trono estava sentado um semelhante a um homem. Quer dizer, Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei, sobre os 4 seres viventes, sobre o céu dos 4 seres viventes, tá? Via como um metal brilhante, electro, tá? Como fogo ao redor dela, desde os seus lombos, daí para cima, e desde os seus lombos, daí para baixo. Aqui estão, via como um fogo e um resplendor ao redor dela. Aqui está um pouco confuso, mas assim, eu acho que é assim. Do lombo para cima se via electro, né? Do lombo para baixo se via fogo. Elétron, um metal brilhante, é meio amarelado, e o fogo é avermelhado, tá bom? E aí, como aspecto de arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o esplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí em rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Quer dizer, então, se
se nós conseguimos enxergar que esse Senhor que nos lidera, que Ele tem um trono sobre os 4 seres viventes, Ele é quem manda sobre nós, Ele é aquele que de cintura para cima, dos ombros para cima, é como esse electro, Ele de cintura para baixo é como fogo, e nós não podemos trabalhar, né, na obra do Senhor frios. Por isso que eu pus como título, usei o versículo 13, tá? Como título, o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas, o fogo corria resplendente por entre os seres, quer dizer, o fogo corria como se fosse metal derretido, incandescente, né? E dele saíam relâmpagos, né? Desse fogo saíam relâmpagos. Então se Deus, Ele é a fonte de toda energia, nós, como representados pelos 4 seres viventes, também devemos estar como carvão em brasa. Nós devemos estar em carvão em brasa, né? Por isso que Paulo fala, sede fervorosos de espírito. Nós precisamos estar incandescentes, não podemos ficar frios, né? E aqui fala, a semelhança de tochas e fogo corria, como metal derretido, né? E corria entre os seres, e aí saíam os relâmpagos, e os relâmpagos são para encontrar os corações contritos e abatidos, tá? Então foi nesse momento que eu usei Isaías 57. Dá uma olhada em Isaías 57. Versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Nosso Deus, Ele é o alto, Ele mesmo é o alto, Ele mesmo é o sublime. E Ele habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele não só é alto, Ele habita no alto, Ele habita no santo lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Irmãos, Deus falava nesse momento no meio de uma situação caótica do povo de Israel. Capítulo 57 de Isaías. O povo estava inclinado à idolatria, o povo estava longe de Deus, estava afastado de Deus, não é? Então, mas isso indica o quê? Indica que não só o mundo, mas o próprio povo de Deus está apático. O próprio povo de Deus está num estado de isolamento, né? É isolante, é refratário à energia de Deus. Deus é tão cheio de energia, Deus é o alto. Sabe o que significa Deus é o alto? Eu já expliquei uma vez, talvez não é hoje que eu vou falar muito sobre isso. O alto, você sabe que quem estuda física, ou como eu na engenharia eu estudei, quanto mais alto, maior é a energia potencial que um corpo tem, né? E Deus é o alto, Ele está mais alto de tudo. Então, Ele é aquele que possui a maior energia potencial de todo o universo, porque Ele é o alto. Quanto mais alto, né, a energia potencial é maior. Então, Ele é cheio de energia potencial, cheio de energia, né, alto, sublime. Por exemplo, de onde vem a energia de uma hidroelétrica? Por exemplo, Itaipu. De onde vem, né, a força para produzir todo aquele montante de energia elétrica? Tudo vem por causa da energia potencial de água. Quando a barragem consegue armazenar uma boa quantidade de altura de água, porque a pressão de água é conforme a altura. Por isso que eu digo,
Deus é o alto, quanto mais alto, maior energia potencial. Então, quanto mais uma barragem alta, maior, né, energia consegue gerar, tá? Então, Deus, ele é o alto, né? Ele cheio de energia, tá? Mas ele está no meio de isolantes. O povo de Israel, que era um povo para receber a energia de Deus, estava totalmente refratário a Deus, totalmente isolante de Deus. Não tinha ninguém para receber a energia de Deus, porque todos se distanciaram de Deus, todos caíram em idolatria, etc, etc, etc. Tá? Mas, quando houver um ou outro com espírito contrito e abatido, esse campo elétrico, né, com muita energia, consegue encontrar caminho para entrar, caminho para mandar sua energia e energizar. Então, o que Deus precisa é primeiramente nós, como seres viventes, nós devemos, irmãos, viver não abastados, soberbos, nós somos bons, somos espirituais, os outros não são espirituais, são anímicos, nós somos espirituais. Não vamos viver todo o tempo aberto para o Senhor, né? Sempre humilhando-nos na presença do Senhor, sempre sendo simples, obedientes à palavra profética, né? E isso vai fazer com que andemos sempre com o espírito abatido e contrito, quer dizer, um espírito receptivo para Deus poder transmitir energia para nós. Por isso que nós, representados pelos 4 seres viventes, precisamos viver incandescentes. Para vivermos incandescentes, irmão, nós precisamos ter um coração contrito, um espírito abatido, quer dizer, sempre humilhando-nos na presença do Senhor, para o Senhor poder nos encandecer, nos aquecer com o seu fogo. E em segundo lugar, Deus vai nos usar para encontrar no meio desse mundo refratário a Deus, né? Os comportores são nas ruas, né? Eles não vão encontrar um meio fácil. O mundo é um sistema hostil a Deus, um sistema hostil ao povo de Deus. Então, quando os comportores vão ao mundo, não vão encontrar um mundo de braços abertos, vão encontrar um mundo hostil, mas eles vão encontrar também pessoas que o Espírito preparou, essas pessoas com espírito abatido, espírito contrito, né? E conseguem transmitir a energia de Deus, o calor de Deus, a eletricidade de Deus e energizar essas pessoas. Eu já contei algumas experiências, são muitas experiências. Hoje de manhã já tive outra comunhão com os irmãos do PAC, né, que estão sendo aperfeiçoados ali com Douglas. Por exemplo, hoje de manhã, mais um, né, que falou que sentiu do Espírito, estava energizado, um comportor, ele sentiu do Espírito de bater a janela de um carro, e esse carro, posso orar por você? A pessoa abriu a janela, um pouquinho a janela, logo fechou, falando, não quero não. Ele sentiu de insistir, ele bateu mais uma vez a porta, né, a janela, e a pessoa desceu. Eu posso orar por você? Aí a pessoa falou, então pode, acho que tinha umas 4 pessoas, 5 pessoas dentro do carro. Posso orar? Pode orar. Aí quando ele acabou de orar, todos os ocupantes do carro estavam tocados pela oração, porque foram energizados. E esses 4, ou 5, não sei exatamente, levaram 35 kits. Foram tão tocados, levaram 35 kits. E uma outra comportora, né, encontrou uma mulher na rua, né, e perguntou, posso orar por você? Ela falou, pode, mas enquanto, né, falou pode, é como se fosse, não, vai, faça logo e que eu quero ir embora. Aí a irmã orou. O que os comportores estão experimentando é orar de acordo com a palavra profética que eles ganharam. Então ela orou uma oração forte, poderosa, porque eles estão desfrutando da palavra profética. A palavra profética está viva entre eles. Então aí quando oraram de acordo com a palavra profética, diz que essa mulher, quando ela abriu os olhos, essa mulher estava em prantos. Perdão, eu acho que foi um comportor que teve essa experiência. O comportor viu essa mulher, estava em prantos, e isso fez com que o próprio comportor visse
o seu problema. Ele falou assim, essa mulher está com um problema que Deus encontrou, da mesma forma, eu também estou com muito problema, e Deus me iluminou. E sentou para chorar junto com ela. Choraram uns 15 minutos os dois. E depois de chorar, não é isso? Aí, claro, fez a comportagem. Então, o que eu quero dizer é que o Espírito está aí procurando, né, os abatidos e os contritos. Primeiro, ele tem que encontrar em nós. Nós temos que ser esses abatidos de contrito de coração, de espírito, para Deus poder descarregar toda a energia para nós, e nós estamos incandescentes, né? Carvão em brasa, fogo, relâmpagos, para nós então procurarmos os corações contritos, espírito dos abatidos, para Deus poder descarregar sua energia. Mas não só isso, nós precisamos apresentar essas pessoas que foram tocadas a alguma igreja, a rede de cuidado da vida da igreja. Ali sim, a pessoa vai estar todo o tempo conectado com a tomada ligada na energia elétrica. Não é só uma descarga e outra. Precisa viver todo o tempo e prepará-las também para serem vencedoras. Portanto, queridos irmãos, eu espero que na Europa isso também funcione, porque quando nós fizemos aquele Zoom para todos que estavam interessados na comportagem dinâmica, nos surpreendeu a quantidade de irmãos que tinham encargo pela comportagem dinâmica. Eu não sei como o Senhor vai operar, como vai se fazer realidade isso tudo, mas eu acredito que o Espírito vai achar um caminho, né? Achar um caminho para que essa energia toda possa nos encandecer, possa nos queimar e também queimar os outros, achar muitas pessoas que estão em dificuldade, estão muito como ovelhas sem pastor, aflitas, exaustas, né, estressadas. Irmãos, nós precisamos encontrar essas pessoas. Nesse final dos tempos, as pessoas estão desesperadas, para não dizer alguns querendo tirar até a própria vida. Irmãos, nós precisamos chegar a tempo, levar essa energia de Deus, né, até essas pessoas, e Deus vai cuidar delas através da igreja, e vamos fazer essas pessoas todas vencedoras juntamente conosco, tá bom? Então, queridos irmãos, Deus abençoe vocês, né? Espero que vocês possam ter sido ajudados por meio dessa palavra, e vamos viver coordenados. Vamos amar a palavra profética, vamos seguir uma só direção, vamos seguir um só espírito, vamos andar energizados, eletrizados e energizar outros a quem nós encontrarmos. Deus abençoe a cada um. Ó Senhor Jesus, entregamos a Ti essa palavra, que ela possa frutificar no coração de cada um que ouviu. Ó Senhor Jesus, faça com que nós sejamos como esses 4 seres viventes aqui na terra, que a nossa vida aqui na terra possa reproduzir exatamente o que o Senhor quer, pelo mover dos 4 seres viventes, e executar a Tua obra. Ó Senhor Jesus, lembra-te desse continente europeu, Senhor, lembra-se dos irmãos que estão ali, Senhor, abre, Senhor, todas as portas para Teu Evangelho poder prosperar nesse continente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.